Oi, pessoal, boa tarde de novo. Deu um problema aqui na conexão e caí. Então, voltando ao zero, né? Daqui a alguns segundos nós vamos estar, então, iniciando essa série final de lives. Essa é apenas uma série inicial. Na semana do dia 12 nós daremos continuidade a isso, então já deixa aí pré-agendado na sua agenda. Nós teremos profissionais também que compartilharão aí grandes assuntos com vocês, inclusive dentre esses profissionais é uma grande amiga minha, que ela é palestrante internacional aí, bem que alguns ficam emocionados quando eu acabo falando que ela é minha amiga. Mas a gente vai estar depois finalizando, né, essa série, e na noite de hoje a gente vai estar recebendo a Veridiana Cavalieri em instantes. A gente só tá aguardando ela entrar aqui. Em instantes a gente vai estar recebendo a Veridiana Cavalieri. A Veridiana, ela é de Sinop, do Mato Grosso do Sul. E ela é Master Coach, partner na Sociedade Brasileira de Coaching. Ela é uma das trainers aí, entre umas das mais concorridas. Ela promove muitos eventos e projetos transformadores e ela é reconhecida como uma grande desenvolvedora de competências e habilidades, tanto nas lideranças, em níveis de altos executivos, em níveis executivos também, e desse gerenciamento de base. E a Veri, ela é especialista nessa implantação de projetos estratégicos de desenvolvimento humano. E pensando, né, nesse tema, para trazer para vocês aí essa questão de assumir o protagonismo da sua vida, da sua carreira, do seu negócio e conseguir proporcionar, mesmo em tempos desafiadores, a melhoria desses resultados. Eu naturalmente já pensei na Veridiana e ela topou o convite, né? E nessa noite de hoje nós vamos estar compartilhando aí um pouquinho com você e lhe ajudando a fazer enxergar um pouquinho fora da caixa aí e alcançar novas oportunidades. Vai dizendo de onde você é, se você está nos escutando bem, se você não me ouve com qualidade. Veri? Oi! Oi, boa noite, me escuta bem? Ouço perfeitamente, muito bem. E você, me ouve bem? Sim, ouço sim. Veri, primeiro, obrigada por ter aceitado aí o meu convite para estar compartilhando um tema tão importante, né, nesses tempos desafiadores que nós vivemos, aqui com o pessoal que acompanha Elemento, com o pessoal que nos acompanha, né, um tema tão importante aí que é essa questão de assumir o protagonismo, as rédeas, né, da nossa vida. Perfeito, que bom. Vamos lá, vamos conversar, vamos falar disso. Eu que agradeço a você pela oportunidade de estar aqui trocando informações, ideias. É isso que a gente tem que fazer nesse momento, né? Esse é o maior apoio que a gente pode receber. É um apoio genuíno de informação, de troca de ideias. É isso aí, estou aqui disponível para você. Exatamente. Bom, um pouquinho da noite é sua, deixo com você aí e a gente vai trocando e compartilhando aí os nossos conhecimentos com o pessoal que está nos assistindo, com o pessoal que vai nos assistir depois, né, nesse feriadão aí que está batendo na porta. Que bom, né? Para descansar mais um pouco, para ficar em casa. Afinal de contas, a gente praticamente não está ficando em casa, né? Não é assim? É verdade. O pessoal não tem ficado em casa, realmente. Vamos falar então, né, desse momento, né? O que as pessoas querem fazer, o que elas precisam fazer. Tem muita gente falando de reinvenção de carreira, não é assim? Que a gente agora precisa reinventar nossa carreira, a gente não sabe por onde começar. Muitas pessoas com medo de perder o trabalho, de perder o emprego. E eu vou começar então para a gente falar sobre protagonismo, falar sobre carreira. Eu vou começar com uma frase de Peter Singer, que falou o seguinte, que o nosso maior desafio
é a nossa identificação com os nossos cargos. O que ele quis dizer nesse momento é da nossa inabilidade de olhar para a gente e entender que um cargo, uma situação, que nós estamos numa posição que nós estamos ocupando naquele momento, ela é passageira, ela é transitória, que isso vai mudar no decorrer da nossa vida por várias vezes, em vários momentos. Que a gente não percebe em alguns momentos com mais lentidão, mas em outros momentos como esse, talvez de forma muito disruptiva, né? Disruptiva não serve mais o que foi, agora tem que ser de outra forma. E quando a gente fala disso, não tem como não falar de protagonismo, porque é nesse momento que a gente precisa assumir a posição de protagonista, olhar para dentro, assumir a responsabilidade e fazer uma nova carreira, né? Construir uma nova carreira. Ninguém vai fazer isso por nós. Exatamente. Mesmo em tanta preocupação, né, Veri, em meio a tantos desafios, né, é importante os nossos profissionais aí pensarem, né, em atitudes positivas, quais são os aprendizados que estão surgindo aí em meio a esse novo impulso que está dando para eles poderem ir ao futuro, né, e pensarem aí sobre qual é o filme, né, que eles gostariam de estar aí contando dentro das suas histórias na sua carreira, né? O que ele quer ser na carreira dele? Ele quer ser protagonista? Ele quer ser coadjuvante? Então, qual a história que ele quer contar aí no futuro, né? Para os seus liderados, se ele é um líder, um gestor, até mesmo aí dentro da sua carreira, para os seus filhos e tudo mais. E mais do que contar, né, do que ele quer experimentar, do que a gente quer viver, do que a gente gostaria de viver, né, enquanto protagonistas da nossa história, a gente tem a oportunidade de escolher o que a gente quer. E quando a gente deixa a carreira para a empresa escolher, quando a gente deixa para que a empresa, lá na projeção de cargos e salários, ela escolha onde você quer estar, você está colocando a sua carreira, o seu futuro nas mãos da empresa que você trabalha. E ser protagonista é entender que você pode fazer diferente. Você pode escolher a empresa que você quer trabalhar, você pode escolher o futuro que você quer ter, a posição que você quer ter. Se você estiver atento ao movimento que é necessário no mercado e a colocação que vai ser exigida de você, mediante seus talentos também, mediante a sua percepção do que você tem como talento, como competência, como valores, é claro, mas é isso, é ser protagonista independente do Covid-19. Exatamente. E também não é só possível, né? Ele não deixar essa responsabilidade para a empresa, mas também ele assumir essas próprias responsabilidades, né? E mudar, porque o que eu vejo aqui durante o meu dia a dia é que nós temos aí muitos profissionais até em busca de recolocação, até mesmo que nós tentamos quebrar, né, no coaching com muito sacrifício, os traumas, crenças, né, que talvez venham aí de um passado distante ou com algumas coisas que ele possa ter sofrido e ficado ali armazenado nesse inconsciente ou até mesmo de aspectos culturais, né, do meio em que ele vive e assumindo essa responsabilidade um pouquinho, né, pelos seus atos, pelas suas decisões, estimulando essa reflexão, né, o que eu estou construindo, o que eu tenho feito no meu dia a dia para me aprimorar enquanto profissional, enquanto gestor, o que eu tenho feito para poder reinventar também o meu negócio, né? Como eu tenho enxergado a oportunidade diante, né, do Covid. Uhum. O que acontece é o nosso modelo mental, né?
Peter Singer também fala que enquanto a forma de estudar, a educação base não muda, a nossa vida enquanto indivíduo profissionalmente também não vai mudar. Pense o seguinte, ó, nós viemos de um aprendizado, do modelo mental, onde nós tínhamos uma autoridade que ensinava e dizia o que a gente tinha que fazer, onde nós prestávamos conta para aquilo, onde ela era a líder, onde ela coordenava, onde ela dava as diretrizes, onde ela dava o futuro, e você tinha que cumprir com aquilo. E a gente acaba carregando isso, né? A gente nunca foi protagonista na escola, né? Agora existe um movimento com relação a isso, mas ser protagonista na escola era sinônimo de má educação, era sinônimo de moleque atrevido, não é assim? E, por consequência, muitos moleques atrevidos hoje são bem-sucedidos profissionalmente, porque eles ousavam ser diferentes, protagonistas, questionadores, né? E hoje a gente vive isso no mercado de trabalho. A gente aguarda que esse professor, que hoje é o chefe, ele dê as diretrizes, ele nos ensine, ele mande fazer, que a gente tem este modelo mental. É como se a carreira não fosse nossa, a carreira fosse da empresa, mas a carreira não é da empresa. É a nossa história, a nossa vida. Então a gente cresceu com esse modelo mental de que a carreira é uma propriedade da empresa. E a gente acha que a gente está muito aquém, a gente não tem o que fazer, a gente não pode mudar. E agora está todo mundo desesperado porque a empresa decide demitir. E aí a gente tem a sensação que a gente não pode fazer nada por nós, porque quem está na tomada de decisão é as empresas. Mas não. Se você se ver como protagonista, como eu sou o meu produto, se você aprender a se conhecer, se você identificar o que você gosta, o que você é bom, e você não se identificar com o cargo, você se identificar com os seus talentos e buscar no mundo ou no mercado as possibilidades de monetizar esses seus talentos, você vai ter sucesso. Exatamente. É muito importante também ele explorar, né, esses sentimentos dele, entendendo, né, que eles culpam aí, como você disse, né, põe essa responsabilidade na empresa e depois que demite, fala, coitadinho de mim, agora a culpa é do Bolsonaro, agora a culpa é da economia, né, e a empresa que é ruim, o que eu fiz, né, o que eu posso estar aí melhorando e sentir, é importante também sentir esses sentimentos que ele acaba tendo, né? De medo, de ansiedade, de inseguranças e sentir o que é talvez difícil para ele que traga esses medos. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas que são inseguras ou que têm a ansiedade inconscientemente, elas acabam aí se auto-sabotando e quando nós entramos num ponto de alta performance, né, ela dificilmente pela ansiedade ela vai conseguir ter uma alta performance e no contraponto alcançar melhores resultados e se destacar, né? Porque ela vai acabar se auto-sabotando por essa ansiedade, por esse excesso de futuro, né? Então, muitas vezes, em vez de ela ser protagonista, de ela agir nesse contraponto, ela acaba, às vezes, inconscientemente ficando ali dentro da caixinha, né? Então, por isso a importância de você ter um planejamento de carreira, onde você estabelece regras, critérios, ações, comportamentos, competências, porque isso aí, se você tem um plano, você não tem ansiedade, porque se você estiver dentro da rota, você vai se sentir mais seguro. O que gera ansiedade? Uma série de coisas acontecendo que eu não tenho controle, sobre a empresa, eu não tenho controle sobre a minha carreira, eu nem tenho um plano, está tudo muito subjetivo. Isso gera ansiedade, gera medo. Qualquer pessoa que embarca num avião sem um plano de voo sentiria medo. Então, as pessoas têm que aprender a realmente, nós precisamos aprender enquanto ser humano, que no mundo profissional, hoje, na nossa vida, com a infinita variedade e complexidade que nós vivemos, nós precisamos ser mais racionais e não tão
instintivos, que a gente tem a oportunidade, existem metodologias, existem processos, existem formas de sermos mais racionais, de planejar mais, de melhorar tudo isso. Mas nós estamos escolhendo deixar para o empírico, deixar subentendido, e isso gera ansiedade. Eu não tenho nada na minha mão que sustente a minha segurança. Exato, e entra também essa questão aí que muitos, né, dentro de todo esse aspecto, acabam muitas vezes não tendo o plano B, que eu acabo falando muito, né, e até mesmo aqui eu venho realizando uma pesquisa que é denominada Mais Carreira, e eu vejo muito que os profissionais eles não têm um planejamento, eles não param para pensar em o que eles querem ser de fato, em organizar a sua busca de emprego, gastando aí muitas vezes o que não tem, né, por falta desse planejamento claro aí de carreira, dessa rota para onde ele quer ir muitas vezes. Então, para quem nos assiste aí, anota no caderninho, né, Veri? O planejamento aí, ele é muito importante na carreira, nos negócios. Muitas vezes nós temos, né, visto aí muitos gestores, muitos executivos aí buscando essas respostas que pelo momento ele não tem e tá tudo bem. E é importante ele olhar para dentro de si, né? Ter essa reflexão e até mesmo trazer os seus colaboradores junto consigo, né? Esse é o momento para trazer os colaboradores a conectar as pessoas em prol de um objetivo comum. Isso também é válido para os profissionais encontrar esse objetivo comum para poder então alcançar esses resultados aí, que a gente fala os nomes bonitinhos, exponenciais e de sucesso, né? É importante que haja um alinhamento, né? E esse comprometimento, esse alinhamento, ele é possível quando os interesses estão alinhados e concisos. Então, todos nós temos necessidades e interesses particulares. E quando esses interesses, né, e agora parece que isso se tornou mais fácil, porque parece-me que as pessoas entenderam que a sobrevivência da empresa é a sua própria sobrevivência, então elas estão mais empenhadas. Digamos que mundialmente a gente tinha em torno de 13% das pessoas engajadas no mercado de trabalho. As demais pessoas estão no famoso remo contra. Então, isso por quê? Por conta da nossa inabilidade de ajustar os interesses. E quando a gente ajusta esses interesses, a gente encontra um senso comum e todo mundo rema para o mesmo lado, para a mesma direção. É isso que faz uma empresa de sucesso. E é isso que faz uma carreira de sucesso. Você está num ambiente onde todas as pessoas estão remando para o mesmo lado. É como se você fechasse a porta da sala da sua casa para proteger dos bandidos e a sua esposa abrisse a porta da janela. É mais ou menos assim que funciona na empresa. Então, não tem como esse ambiente ser sadio, como esse ambiente ser legal, né? Por conta disso. Tá dando um eco, né? Isso, a Lari tá falando, tá dando um eco, parece que tem alguém perto de você te assistindo. Não, Não, não é às vezes é a daqui. conexão da internet, hoje ela tá bem ruim. Pode Aqui ser. hoje caiu, aí demorou quase uma hora para conectar. E tudo isso entra dentro da performance, né? Porque a gente tem que fazer o tempo e trabalhando pra gente. Entendendo, né? Então, esse processo deve funcionar mais ou menos dessa maneira, né? Observar que agora está mais fácil, existe aí um denominador comum, que é a vontade de fazer a empresa ficar de pé, porque todo mundo precisa. Então, os interesses secundários passaram a ser secundários, mas antes eles eram primários. Agora, o interesse primário, que era da subsistência, né? De comer, de viver, de ter um emprego, ele passou a ser muito importante. Antes, ele não era tão importante.
os interesses secundários eram mais importantes, como, por exemplo, realização, como, por exemplo, fazer o que eu gosto, como, por exemplo, isso que eu curto, isso eu não curto, meu ego, minhas coisinhas, entende? E isso faz com que a gente se distorça, né? Que a equipe, ela se distorça, ela tenha vários olhares múltiplos. Isso afasta a performance, afasta o resultado, porque está cada um olhando para um lado. Agora, por mais que esteja difícil, as pessoas vão estar no mesmo foco. Exatamente, tudo depende do filtro, né, também, nesse meio do qual as pessoas acabam enxergando a situação dentro da empatia. Isso eu particularmente falei até, né, falei, olha, isso tem me abismado bastante nos últimos dias, ainda falta, por mais empatia que as pessoas vem tendo aí, ainda a falta de empatia, né? Até nas outras lives que eu fiz ao longo dessa semana, a falta de empatia, mas eu vou fazer e problema, não. É assumir, né? Saber também ter esse respeito e dar o suporte a todos que estão passando pelas situações delicadas e acabando sem esquecer essa postura otimista que é essencial para estar passando por esse momento, né? Tanto na questão física, na questão mental, que isso acaba aí sendo um pouquinho esquecida. Isso vem me preocupando muito pós toda essa pandemia, pós o isolamento, a quantidade de pessoas, né, que nós podemos ter dentro das nossas organizações também aí, com questões psicológicas, né, quadros de depressão e outras questões psicológicas, né, que vem aí dos traumas, das crenças, dessa postura que ele pode estar assumindo aí dentro do ambiente, né, a qual ele vive. Então é muito importante, né, ele buscar olhar, virar a luzinha para dentro, né, e buscar entender o que ele precisa para olhar para o amanhã, né, e construir o amanhã dele aqui no presente. Uhum. Opa, é a minha bateria agora que está acabando. Peraí, depois eu tenho que ligar ela aqui para não acabar aqui. Peraí, só um minutinho. Olha só, né? Ai, que acaba. As tecnologias, elas nos ajudam ao mesmo tempo, a gente tem os nossos limites também. Até as tecnologias, elas têm limites dela, né? E é o que a gente fala, né? Às vezes a gente tá aí, então é muito importante a gente entender também os nossos limites, né? Dentro de assumir todo o protagonismo e às vezes querer fazer, né, Veri? Eu acredito que as pessoas, elas vão estar em um processo de lidar com as próprias perdas que elas tiveram. E muitas pessoas vão estar com perdas, né? Muitas perdas. E isso vai fazer com que a gente crie um ambiente, né, que seja favorável a ficar nesse círculo. E também eu acho que o que vai acontecer é um repensar na vida. As pessoas vão acabar repensando muitas coisas na vida por um tempo, encontrando qual é o sentido realmente da vida, qual é o sentido do trabalho, qual é o sentido da carreira. Qual é o sentido de trabalhar tanto? E eu acho que isso pode trazer momentaneamente um nível de performance menor. Porque quando você começa a pensar sobre isso, talvez você vê que seria melhor mudar, não estar ali, não fazer isso, fazer outra coisa. E nesse momento de dúvida, de incerteza, você não consegue produzir o que você produziria quando você está envolvido num plano. Então, vai muito das estratégias também que as empresas vão adotar para resgatar as pessoas, para fazer com que as pessoas voltem a sonhar, voltem a acreditar nas possibilidades, na vida, voltem a acreditar nos seus sonhos, voltem a acreditar que ter uma casa é importante, né? Que viajar, que tudo é importante, porque isso tudo está sendo questionado nesse momento. Exatamente. Até mesmo porque Tem que ficar transformar. bateria, só você vai falando, tá? Vai lá, claro. Até mesmo porque é importante transformar, né,
esse papel aí, né, do protagonista, de ser o astro, né, do próprio show da sua carreira. Não deixar de sonhar apenas pelo momento, talvez você tenha que ter adiado os seus planos, talvez você tenha, né, traçado aqueles objetivos que você está vendo às vezes que não está acontecendo. Então é importante entender, né? Eu costumo fazer muito analogia, às vezes, com algumas metáforas. E a metáfora do protagonismo é o show, né? A gente vai lá nos shows, nos estádios, lotados e tudo mais. E aqueles shows, muitas vezes a gente paga aí tickets altíssimos, né? Para estar aí, às vezes, em locais VIPs, ou o que ele quer ser, né, no show. Então é muito importante refletir a questão, né, desses sonhos. Quem que você aí que está nos assistindo, você quer ser? Você quer ser o vendedor de bebidas? Você quer ser o bilheteiro? Você quer ser aquele carinha que está lá na área VIP, né, com um lugar privilegiado do show? Ou você quer ser o astro desse show? Então, é muito importante também você refletir, independentemente do seu papel, assumir essa posição de sentido para a vida e também não deixar de sonhar. O sonho ele é muito importante, porque ninguém vai fazer isso por você. Como o Disney, né? Se ele não tivesse sonhado, ele não teria tudo. Então é muito importante você sonhar, mas sonhar com sempre os pés no chão. Isso é muito importante para que você possa ser tanto a melhor versão de você mesmo, quanto o astro aí do show chamado vida, sucesso da carreira, né, do seu negócio e tudo mais. A única coisa que eu acho que nesse momento as pessoas estão se perguntando quanto vale a pena ser o astro. O quanto, né, vendo tantas pessoas sendo enterradas da mesma maneira, valendo tanto quanto, com as mesmas oportunidades, eu acho que o que mais está pegando agora é a reflexão de que astro para quê? Astro por quê? Astro para quem? Ser protagonista por quê? Eu acho que esse vai ser o maior desafio daqui para frente, porque as pessoas vão começar a repensar em termos do que a sociedade disse que você tinha que fazer para você ser alguém. E eu acho que é esse o dilema que o mercado de trabalho vai enfrentar agora. Porque vai existir uma disruptura e eu acho que nesse momento, é claro, eu acho que é claro, você tem que sonhar e tal, mas as perdas que a gente está tendo nesse momento vai fazer com que as pessoas reflitam o sentido da vida. E aí ela vai ter uma grande dificuldade de conectar esse sentido com o trabalho. Exatamente. Até mesmo quando nós falamos que a gente precisa fazer, né? Quando eu falo de protagonismo talvez no ponto de você se olhar e ver o que faz sentido para você e parar de construir uma história contada por outros, planejada por outros, vista por outros, mas não importa o tamanho, importa a essência. Acho que essa é a melhor oportunidade de você reinventar, né, a sua carreira com o que faz sentido para você. E talvez a grande decepção é que muitas coisas que fizeram sentido até agora não farão mais. Exato, é muito importante se lapidar, né, Veri? Assim como o diamante, né? Ir se lapidando dentre as inclinações que a vida, né, está propondo e se propor vencer, né, a si mesmo, dentro de um aprimoramento que requer esse contato com o outro, essa percepção das necessidades pessoais aí, né? E diante de tudo isso que vem acontecendo, e nós estamos vendo aí, né? Abre-se os buracos e, poxa, eu não posso nem enterrar meu ente querido, como assim, né? Perante tudo isso, então é muito, acho importante voltar a essa percepção, inclusive as habilidades do futuro,
Foi até um artigo que eu escrevi de uma discussão que saiu aí dentro de algum grupo que eu participo sobre a arte de se reinventar, que é uma habilidade aí, quando nós falamos de um futuro próximo, né, a gente discute aí muito 2030, mas um futuro lá um pouquinho mais à frente, em 2050, em 2100. Qual é essa habilidade? E nesse contraponto vem o lifelong learning, né? Estar ali aprendendo o tempo todo, se reinventando o tempo todo, porque os desafios, as crises, elas vão estar existindo. E até mesmo hoje eu recebi um áudio de que se a sociedade ela não se reinventar, pode vir uma pandemia aí até um pouco mais grave. Então é preciso parar, né? Pôr esses pés no chão, sentir aí e se reinventar, né? Em se lapidar diante de todas as más inclinações aí que a vida te propõe, né? Agora, nessa reinvenção que a gente está falando da sociedade, vem uma reinvenção de crenças, vem uma reinvenção de valores, vem uma reinvenção de atitudes. E é nesse processo que eu acredito que as pessoas vão precisar de muito apoio para elas se reencontrarem nesse novo processo onde as prioridades podem mudar, aquilo que a gente considerava essencial pode não mais ser essencial. Aquilo que a gente via como importante pode não ser mais importante. Talvez realmente a família vai protagonizar aí a vida da mulher, né? Voltar a ver a mulher que fica em casa com a família como uma protagonista também, porque hoje a gente espelha, a gente fala que é maravilhosa, que é poderosa, que é não sei o que, a empresária, aquela que está fora de casa. A gente valoriza quem está fora de casa. Então, talvez a gente vai viver uma reinvenção que vai ajustar os pontos e vai demorar um tempo para as pessoas se reencontrarem nessa reinvenção. E elas vão ter que ter paciência. Elas vão ter que sentir essa reinvenção, perceber essa reinvenção. E sabe qual é o maior desafio nesse processo de sentir essa transformação, essa percepção toda? É porque a gente é fraco na nossa fé de uma força maior. Sim. A gente ainda é frágil em uma força maior. Quando a gente fala de força maior, porque é fé, a gente vai precisar de muita fé. Fé que tem coisas que na vida a gente não tem controle. Fé que talvez isso tudo veio para uma sociedade ficar ainda melhor. E é muito difícil ter fé quando as coisas estão mudando errado. E vai dar errado por muitos meses, talvez muitos anos. Não tem diferença entre essa crise e uma crise que o empresário passa quando ele quebra. Não é, essa crise que a gente está vendo agora não é diferente de quando eu perco ou você perde alguém que você ama. Só que agora é em mais quantidade de gente ao mesmo tempo, né? Então, talvez isso mude um contexto do que é relevante. Porém, por isso que eu digo, o protagonismo nunca esteve tão na sua mão que agora. Exatamente. E é muito importante, né, a gente entender esses novos caminhos, confiar, acima de tudo, esse momento, a confiança, né, do lado de cima, essa fé na vida aí é muito importante, porque isso vem resgatando também, né, até na sociedade como um todo, valores até então perdidos, porque a sociedade sempre estava ali, vou fazer, trabalhar, fazer, mas muitas vezes não estava parando, né, para refletir, para acalmar e pensando mais com paciência, né? Muitas pessoas estavam intolerantes, aí alguns valores até então bonitos, né? Como a questão do nós acabou sendo perdidos, né? Essa questão de equipe, até numa empresa da consultoria,
menina me olhou e falou, não, aqui não existe equipe. Aqui não existe, não, vamos unir a equipe, vamos fazer, não, aqui não existe equipe. Não, como não? Existe sim equipe, né? Então, a gente vai construindo aos poucos. E esses valores, esse momento, ele vem também aí para resgatar, né? Esses valores da família, que acabou sendo um pouco perdido, essa questão de olhar para o outro, né? Olhar para o outro, mas com os olhos, com os óculos do outro, né? Com as suas dores e sentir a dor do outro. Essa questão da empatia, né? Então, eu acredito que vem aí também para resgatar aí um pouco desses valores que até então, valores antigos e eu pelo menos considero bonitos e que acabaram aí sendo deixados de lado, né, pela sociedade como valores simplesmente que, né, não serviam, não era interessante talvez para a pessoa. Lembrando que os valores sociais mais importantes foram sempre desenvolvidos no impacto de um evento como esse, né? Porque o que acontece, né? Os nossos valores são desenvolvidos no decorrer do tempo, mas alguns eventos que acontecem na nossa vida acabam por nos convencer que algo é importante. Algum evento de impacto, forte impacto emocional, acaba imprimindo ou consolidando algum tipo de valor. Então, se de fato algo vai acontecer nesse momento com tanto impacto emocional, com tantas perdas, com tantas situações desafiadoras, é uma reinvenção dos nossos próprios valores. E isso é fato. Isso é verdadeiro, né? E com isso eu acredito que a sociedade vai ser uma sociedade muito melhor. Muito melhor. Por exemplo, se você vive, né, uma questão, por exemplo, de muita dificuldade agora, mas você foi uma pessoa que ser nós nunca importou para você, nunca foi um valor importante. E nesse momento que você mais precisa, você recebe ajuda. Você percebe a importância do nós. Então, isso passa a ser um valor para você. Então, é no momento que você mais vive, que você mais precisa, no momento de forte desafio, de forte pressão, de forte impacto emocional, onde você reinventa os seus valores, você revê os seus valores. E é isso que vai acontecer com a gente. Então, não ter medo do que vem. Não tenha medo do que vai vir. Não vai vir uma sociedade punitiva, mais injusta, mais briguenta, mais má, pior, porque ela vai sair muito melhor, porque os nossos valores vão ser reinventados, né? Agora, com relação a protagonismo, dentro disso, onde você vai se sentir mais confortável nesta reinvenção, né? Se é que é possível se sentir confortável, porque onde muitas pessoas não terão emprego, talvez eu tenha que me submeter nesta reinvenção a um recomeço. É disso que as pessoas também têm medo. Então, de recomeçar. Hoje eu estava num cargo, ganhava bem, estava ganhando 5 mil, agora eu vou ganhar R$ 1.000. É verdade. É uma reinvenção, é dessa reinvenção que as pessoas têm medo, é de descer o nível, né, de suas escolhas, suas possibilidades, que as pessoas também têm medo. Medo de, né, de eu ter que mudar meu filho de escola, medo de mudar minha rotina, eu tenho que vender meu carro, eu tenho que fazer a minha casa. Então, são muitos medos, né, que a pessoa tem. Mas lembre-se que você, enquanto ser humano, você só vai crescer nesse processo. E se você aproveitar esse processo para crescer e para se desenvolver, você vai vislumbrar novas possibilidades. E daqui 1 ano, 2 anos, você estará novamente bem. Como se nada tivesse acontecido, no caso, né? Por quê? Porque você vai crescer, você vai continuar, você vai perder talvez os bens materiais, posições, mas você não vai perder sua idade, suas habilidades, seu conhecimento. Ele só vai mudar de lugar, de foco, de intensidade. Talvez não vai te trazer nesse momento
dinheiro, mas mais para frente vai. Afinal, uma coisa só nós temos certeza, né, Veri? Que todos estão numa mesma tempestade, mas não no mesmo barco, e que o mundo ele está mudando e é preciso estar ali, né? Aprendendo, reaprendendo o tempo todo. Por vezes na vida a gente precisa dar vários passos para trás, né? Quantas vezes a gente já não deu, né, Veri, para chegar onde nós estamos? Quando? Muitos passos aí para trás, coisas que até então eram assustadoras e como o efeito estilingue, né? Às vezes a gente lá no arco e flecha, no estilingue, a gente precisa, né, dar esse impulso para poder alcançar aí o foco final e o que muda nesse momento aí de assumir as rédeas, assumir ser protagonista, né? Vem acima de tudo ser humano, né? Esses valores inversos que antes estavam aí como ter para depois o ser, para depois eu ser, para depois eu fazer alguma coisa, né? O ser estava ficando quase em último. Então não, ele primeiro preciso ser, preciso sentir, me autoconhecer e por vezes recomeçar. Então recomece, se reinvente. Quantas vezes a vida lhe pedir? Não tenha medo, bem material. A gente perde, às vezes, nesse momento, ou às vezes questões salariais. Nesse momento, às vezes você pode perder, mas depois lá na frente você conquista tudo de novo. Não tem muito a ver com o que você está plantando e não ter medo de errar, ter sempre essa sede de busca do conhecimento, mas não ter medo de errar, porque acima de tudo você é um ser humano, né? Então se autocobrar menos também. É um ponto importante é as pessoas entenderem o seguinte, que muita gente já passou por isso e passa por isso o tempo todo. Eu não estou falando do Covid, eu estou falando de perder pessoas drasticamente, de perder o emprego drasticamente, de ter que se reinventar rapidamente. E aí é melhor que você pense em como resolver isso do que você ficar preso a toda a história que te trouxe até aqui, que é muito dolorida. Mas também é um processo importante, muitas vezes na perda, a gente vivenciar o luto, né? Tanto da perda das pessoas que estão perdendo pessoas e a perda de um trabalho, de uma oportunidade, de um projeto. Poxa, é muito triste perder, mas vai passar. E ao passar, você começa a entender que muitas pessoas passam por isso sempre. Eu mesmo perdi minha mãe no passado, outros amigos minhas, a minha amiga Tessia perdeu o esposo dela agora de Covid, né? Então eu imagino que ela esteja nesse momento também tendo que se reinventar como mãe, como mulher, como, né, como amiga, como profissional. Então, assim, a gente tem vários cenários, mas isso faz parte desse jogo que é a vida. Nesse jogo da vida, Deus deu as cartas e disse: você vai passar pela vida e morte, né? Você vai passar pela dor e pelo sofrimento e pela alegria. E então, é um processo que todos nós, invariavelmente, se não é de Covid, vai ser de outra coisa, nós vamos passar. Mais cedo ou mais tarde, vamos passar. Então, a gente precisa entender que a forma com que a gente vai lidar com essa dor, com tudo isso que está acontecendo, ou vai colocar você na lona de verdade, vai deixar você mal pra caramba e não vai te ajudar, ou então você vai assumir essa postura de ser humano mesmo. Ser humano passa por isso. Vai passar, se não é de Covid, vai passar de outra coisa, porque você é humano. Você é igual a todo mundo. Sim. Então, é melhor que a gente crie esse modelo mental do que a gente fique numa falsa ideia de injustiça. Sabe? De que foi o Covid, que a crise, você entende?
Sim. Mas a vida, se a gente for A olhar de culpa é do maneira geral, Bolsonaro, a né, vida né, Avelina? E a a culpa é vida do é justa, presidente também. né? Se a gente for olhar de maneira geral, eu nunca vou esquecer, né, que o padre, no dia que nós estávamos enterrando minha mãe, ele falou assim, não tem nada mais justo que a morte. Eu falei, é verdade, né? Que o padre falou, porque todos nós, independente de querer ou não, independente da condição financeira ou não, vamos passar, nós vamos perder alguém que a gente ama, a gente vai perder drasticamente. E hoje, para falar a verdade, eu assisti uma cena, eu assisti uma reportagem na TV, para mim, infinitamente mais triste, a perda mais triste do que de uma doença sem atendimento. Assim, não é que não é triste, né? É tudo muito triste. Então, tem muita coisa triste no mundo, tem muita dor no mundo. Então, ninguém está livre de dor. Ninguém é privilegiado de dor. Ninguém. Ninguém. Nasceu com uma estrela na testa e disse: este não vai sofrer dor alguma. Né? Esse aí é meu filho amado, meu privilegiado. Não vai sentir dor. Não, todos nós vamos sentir dor. Então, se a gente começa a olhar para essa condição humana, a gente começa a entender como a vida funciona e a gente entende, então, o nosso papel no mundo, que é esse, é de ressuscitar, é de reinventar, de recriar, de sofredor, de morrer e viver, de começar e recomeçar. Conectar e se reconectar também, né? Que nem as nossas internets, elas estão conectando, desconectando e conecta de novo, oscila e ela vai voltando. Em meio a tantas informações que nós estamos aí no presente, é onde é importante, né? Começar a plantar para depois então colher e aí dar esse sentido para a vida. Todos nós temos uma missão, né? Quando nós surgimos na Terra, nós recebemos uma missão e os desafios vêm para que nós possamos evoluir, né? Para que nós possamos aí até amadurecer enquanto pessoas, enquanto seres humanos que nós somos, né? Uhum. E isso tudo que a gente está vendo, né? Que a gente está vivenciando é extremamente humano, né? É humano, é humano. E nos toca, né? Mas quando a gente observa e percebe que é humano, então Exato. isso é protagonismo, é você ser humano mesmo. É você assumir que isso para mim é protagonismo, sabe? Você assumir que você tem um jogo que você vai viver e que você não está no controle de algumas peças desse jogo, Exato, é como né? o jogo de xadrez, né, que eu falo, é como a gente estar ali no jogo de xadrez. Nós precisamos parar, observar para ver qual é a melhor rota. Por vezes a vida faz com que nós temos que mudar essas rotas, que é a reinvenção, recomeçar, né, para depois então vencer aí o jogo. É. Aí, Viktor Frankl falava o seguinte, né? Que a gente sim está no controle de tudo, né? Tudo a gente está no controle. Porque aquilo que a gente não tem controle, a gente tem controle sobre como a gente interpreta aquilo que está acontecendo, né? Então é isso, ser protagonista é entender o que você precisa entender e bola para frente, fazer acontecer. O que eu tenho que aprender, o que isso vai me trazer de evolução. Eu sempre falo, né, que todo um evento negativo, depois de um tempo, a gente pensa, a gente avalia e fala assim, nossa, até que aquilo que aconteceu não foi tão ruim assim. É claro que eu não estou falando de uma morte, né? Mas você sabe que eu demorei um tempo para aceitar, né, a perda da minha mãe. E quando eu olhava para ela nos últimos tempos, eu pensava, nossa, mas que bom que ela pôde ir em paz, porque do jeito que ela estava, não dava mais. Então, sempre tem um sentido, sempre tem para ela, né? Sempre tem um sentido e a gente precisa encontrar isso. E a gente só encontra isso quando a gente é protagonista. Quando a gente entende o seguinte, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver em termos de aprendizagem, qual é o propósito disso comigo
E aí, quando somos protagonistas, realmente assumimos o papel de fazer as mudanças que precisamos fazer. Exato. Veri, nosso papo já está chegando aqui aos 5 minutinhos. Nossos finais, passa rápido o tempo, né? O tempo voa muito. Pessoal que está nos assistindo, deixa suas dúvidas aqui para a gente também, façam as suas perguntas, né? Para que nós podemos aí responder, ou se não, pode deixar as perguntas depois, a gente vai respondendo também, né? À medida que vai dando tempo, porque as mensagens a gente recebe aí são muitas. Veri, nesses 5 minutinhos finais, se você pudesse deixar uma mensagem final aí para esse pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir aí aproveitando todo esse feriado, fim de semana, né? Para poder aí se reinventar e assumir o protagonismo da sua carreira, qual seria? A mensagem que me reconectou com a minha vida de volta, que é: não importa o quanto a vida te mostre o contrário, não importa qual seja o seu desafio, vencer é uma questão de escolha. Vencedores são pessoas especiais que colecionam sucesso, raça, atitudes, conquistas, que vivem a vida. E fracassados, pessoas de fracasso, são pessoas que colecionam justificativas, são pessoas que colecionam questionamentos, são pessoas que colecionam injustiças, são pessoas que colecionam vitimismo, são pessoas que não olham para o mundo da maneira com que o mundo é. Você escolhe, você pode escolher ser quem você quer, vencedores ou perdedores. Qual será, né, a sua escolha? Escolha vencer, né? Minha mãe sempre falava o seguinte, ó: não leve a vida assim tão a sério, você não vai sair vivo dessa mesmo, né? Então, muitas vezes, levar esse momento também com mais leveza, com mais aprendizado, com mais maturidade, com mais humanidade, com mais olhar para si, vai fazer com que você saia disso bem mais forte e seja realmente um protagonista. Muito bem. Eri, queria te agradecer novamente aí, minha gratidão por ter aceito esse convite, por ter compartilhado aqui nesses momentos que nós tivemos, com conhecimentos tão enriquecedores, né, para que quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, possa parar aí esse momento, né, refletindo para poder ir mais além, como eu venho falando com eles ao longo da semana, são oportunidades únicas. As lives elas ficam disponíveis por 24 horas e a gente não, às vezes não consegue dispor em outros canais, né, para assistir depois. Então são oportunidades únicas, como o cavalo branco, né, que passa uma vez só na porta e raramente ele passa a segunda. Aproveitar para poder aí ir mais além. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Sempre que precisar, chama, tá bom? Tá certo, Tá bom? obrigada, Veri. Admiro muito você, viu? Um beijo, tá? Obrigada. Fica com Deus. Outra, obrigada. Tchau.